Boa tarde a todos os que nos acompanham. Eu sou Elvis Davantel, do canal Direito dos Leigos, Direito para Todos, onde você fica sabendo dos seus direitos de uma forma simples e descomplicada. E para quem não sabe, estamos fazendo uma série de entrevistas com especialistas do direito em diversas áreas. E nós estamos fazendo com um grande estilo a abertura, falando sobre direito condominial com o especialista, o doutor Alexandre Guilherme, que está aqui conosco, que vai compartilhar conosco sua vasta experiência, o seu know-how. É uma grande honra tê-lo aqui, doutor. Muito prazer. Seja bem-vindo à nossa casa. E antes de começar as perguntas, eu apenas abro a palavra para o senhor dar um oi para o pessoal aqui do nosso canal. Olá, meu amigo Elvis. Quero cumprimentar todos que estão nos vendo aí, que irão assistir esse vídeo, né? A honra e o prazer de estar presente aqui nessa live são minhas, né? Fico muito lisonjeado com o convite, é um prazer estar aqui e tentar colaborar com as dúvidas, com os conceitos aí que eu sei que você está fazendo um grande serviço à população, né? Com esse canal e com essas entrevistas, para que as pessoas tenham um pouco mais de acesso aos direitos, né, e conhecer como agir, né, no fato concreto, quando acontecer uma situação concreta ali com ela. Então, um grande prazer, estou à disposição sua aí. Ótimo, o prazer é todo nosso. A gente tem aqui um dilema que é não enrolar, não vou enrolar vocês, pessoal que está nos assistindo, só vou pedir um lembrete rapidinho. Quem não é inscrito, se inscreva em nosso canal e quem já nos acompanha, dá um like na confiança. Sabe que o conteúdo vai ser de qualidade, pode meter o dedo no like, com certeza não vai se arrepender. Vamos lá, sem enrolação. Vamos para as principais dúvidas que as pessoas têm, tá? E o doutor vai esclarecer aqui para quem estiver com a gente na nossa audiência. Vamos lá. Falando de condomínio, é muito comum acontecer problemas no estacionamento do condomínio. Quando há um dano no carro de um condômino no estacionamento, quem paga a conta? Caso seja descoberto o verdadeiro ocasionador do dano, ele paga a conta ou o condomínio paga a conta? Como é que fica esse dilema, doutor? Muito bem, Elvis, uma boa pergunta aí logo de início, né? Um dos problemas que mais acontecem aí em condomínios, né? Essa questão de danos nos veículos. E é o seguinte, até para esclarecer para as pessoas, o condomínio normalmente não é responsável por danos de terceiros ao veículo das pessoas, dos condôminos, né? Isso, a maioria das convenções tem essa previsão, porque a garagem do condomínio, o estacionamento do condomínio, é como se fosse a garagem da casa da pessoa, né, o estacionamento da casa dela ali. O condomínio, as pessoas precisam entender que o condomínio ele não é um prestador de serviço. A pessoa não paga ali um clube e fala, levei meu carro no clube e causaram um dano no meu carro. Não. Ali é a casa da pessoa, é onde as pessoas moram, e o condomínio ele é essa união de todos os proprietários, os condôminos daquele condomínio, né, e que rateiam as despesas. Então, o condomínio nada mais é do que o rateio das despesas que o condomínio dá. Então, a pessoa não tem ali um direito do consumidor, por exemplo, que fala, poxa, vou inverter o ônus da prova, eu sou consumidor. Não, quando se trata de condomínio, a relação não é de consumo, é uma outra relação. Então, em tese, o condomínio não arca com esses danos, tá? Quem vai ter que arcar com esse dano é quem causou o dano. Então, o meu vizinho bateu lá no meu carro e causou um dano. É aquele vizinho que vai ter que pagar o dano, né? O que o condomínio tem a obrigação de fazer é de tentar colaborar, né, para que aquela pessoa saiba quem causou o dano. Então, a maioria dos condomínios tem câmera, então o condomínio vai puxar ali as imagens para ver quem causou aquele dano, para que a pessoa possa cobrar quem de direito. Mas não é o condomínio que é responsável por arcar com esse dano, pelo menos em tese, ali num primeiro momento, né, a não ser que tenha tido alguma culpa do condomínio, que daí é uma outra questão, né? Mas se foi um terceiro que causou aquele dano ali, a pessoa que causou o dano é quem tem que reparar. Perfeito, doutor. Outra dúvida muito comum de quem mora em condomínio. Acontece principalmente nos condomínios menores.
aquele típico falta de pessoal, falta de funcionário, quando o porteiro fica sozinho, aí ele tem que tirar o horário de almoço, o horário de janta, ou ele de repente está de folga e a equipe está desguarnecida de outros porteiros. O zelador geralmente fica na portaria. Isso pode? Não pode? Como que acontece? O zelador pode ser o tapa-buraco para tudo? Então, aí nós vamos entrar já na esfera do direito do trabalho, né? Uma coisa que acontece muito em condomínios. Aí acho que aqui é uma dúvida até para quem é síndico e para quem se dispôs a cuidar do condomínio ali, conselheiro, subsíndico ou subsíndica, né? Falando aqui tanto para homens como mulheres que se dispõem a fazer esse trabalho aí, muitas vezes voluntário, né? Mas nós vamos para o campo do direito do trabalho. O zelador, ele tem funções específicas e eles são de zeladoria. Então, não é função do zelador cobrir a portaria, cobrir horário de almoço, cobrir a folga do porteiro, um dia que o porteiro passou mal. Não é função do zelador fazer isso, né? Mas ele até pode cobrir ali o porteiro no horário do almoço, numa folga. Ele vai, obviamente, ter um desvio de função ali. Então, para que o condomínio possa utilizar esse funcionário, né, em outra função, o zelador na função de porteiro, ele tem que receber ali um acúmulo de função. E aí, recebendo esse acúmulo de função, ele pode sim exercer essas outras tarefas aí, mas desde que o condomínio pague isso corretamente, porque senão ele está abrindo ali um passivo trabalhista que, se o zelador cobrir portaria, cobrir o porteiro ali habitualmente e não receber nada por isso, amanhã ou depois ele pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho contra o condomínio e aí o prejuízo vai ser maior. Então fica um alerta muito importante para você que mora no condomínio e não está participando. Vê lá, cobre o seu síndico, seu administrador, e veja se essa situação não está acontecendo com vocês, tá? Para que não ocorra um dano que a gente diz é um custo maior para todo o condomínio. Quem paga a conta é quem mora lá. Enfim, obrigado pelo esclarecimento. São os condôminos. No final da conta, quem paga são os condôminos. Os condôminos, né? Exatamente. Isso. Vamos lá. O inquilino do condomínio tem o direito de votar na assembleia? Em tese, não, tá? Quem vota em assembleia são os condôminos, ou seja, aquele que é proprietário de uma unidade naquele condomínio. O que pode acontecer é, ou no contrato de locação, constar autorização para o inquilino para votar em assembleia. Aí, se constar no contrato, ele terá esse direito. Muitas vezes a convenção de condomínio regula isso, tá? Fala que o contrato de locação serve para, se constar no contrato de locação, para o inquilino votar. Quando a convenção não regula isso, aí é necessário uma procuração do proprietário para o inquilino votar. Mesmo que conste no contrato de locação, mas se a convenção não regular e não tiver essa autorização, aí o inquilino tem o direito, mas ele precisa chegar na assembleia com uma procuração do locador. Se isso estiver no contrato, o locador não pode se recusar a dar para o inquilino essa procuração. Tá? Mas isso é uma negociação tanto na hora de fazer a locação, né, como no dia a dia. De repente, às vezes tem uma assembleia que o inquilino tem mais interesse, ele pode solicitar para o locador, olha, essa assembleia, sorteio de vagas, por exemplo, é para sorteio de vagas de garagem, eu tenho interesse em participar, em tentar ali pegar uma vaga boa para o meu carro, e etc., uma vaga que não tenha coluna, porque eu não gosto de estacionar perto de coluna. Enfim, eu tenho interesse nessa assembleia, mesmo que não conste em contrato nada, ele pode pedir uma procuração ali para o proprietário, né, para o locador, para que ele possa participar da assembleia. E existem assembleias que já têm uma característica de ter mais interesse do locador, do proprietário, né? Uma assembleia, por exemplo, vai se discutir rateio. Normalmente, os rateios, que são despesas extra, né? Quem deve arcar é o proprietário, o locador, e não o locatário, tá? Então, como aqui é direito dos leigos, né? Então, para as pessoas, para ficar mais claro, eu não vou falar locador, locatário, que às vezes as pessoas se confundem. Locatário é o inquilino, é aquele que está alugando ali o imóvel. Locador é o proprietário. Então, eu vou falar proprietário e inquilino, né? Então, tem assembleias que são mais de interesse do proprietário, porque
vai impor um rateio ali que vai sair do bolso dele, é uma coisa que pode, uma mudança numa área comum, que pode, de repente, ele, não quero que mude o meu imóvel, eu como condômino, tenho participação aqui no condomínio todo, então não quero que mude essa área comum. Então, talvez ali o interesse seja mais do proprietário. Como eu disse inicialmente, tem interesses que são mais do inquilino mesmo, né? É a vaga de garagem, quem vai utilizar no dia a dia ali é o inquilino, né? Então, pode ter alguns assuntos que são de maior interesse do inquilino, que mesmo não constando em contrato, de repente ele pode pedir uma procuração para o locador. Mas, em tese, o inquilino só pode votar em assembleia se ele possuir uma procuração. Ótimo, muito esclarecedor novamente. Vamos seguir para uma pergunta que está muito em voga, está acontecendo muito isso. Depois, principalmente depois da pandemia, muita gente pegou, que não tinha, adquiriu seu petzinho, seu dogzinho, seu gatinho. E aí, afinal das contas, o pet fazendo muito barulho. O que acontece com o vizinho? Que medida o vizinho pode adotar dentro de um condomínio para que se evite maiores problemas? O que pode ser feito se há incômodos que extrapolem a normalidade? Perfeito, outra boa pergunta, né? Só tem pergunta show de bola aqui hoje, né? É uma outra coisa que acontece muito em condomínio, né? A gente sabe que as pessoas têm migrado muito para condomínios por conta de segurança, facilidade. O condomínio veio para trazer coisas que um imóvel residencial antigamente não tinha. Bastante serviços ali, piscina, quadra, churrasqueira, salão de festas, que de uma certa forma é rateado entre os condôminos, então dá para manter ali um condomínio coisas que você não teria se fosse na sua casa, por exemplo, né? Ter que arcar sozinho com uma academia na sua casa, com um salão de jogos, seria inviável. Então, a vida em condomínio cresceu muito, muitos empreendimentos, e com isso, essas questões, o pet, né? Que também é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, o amor pelos bichinhos, as pessoas tratam como se fossem membros da sua família, né? O bichinho acaba se tornando ali uma pessoa da família, alguém que ela tem um apreço. Só que acontece esse tipo de coisa. Às vezes o pet ali, que tem aquela família, tem todo um amor, tem todo um carinho, mas sai para trabalhar, deixa o animalzinho lá sozinho dentro do apartamento, o animalzinho fica ali latindo, chorando, miando, o dia inteiro incomodando os vizinhos. E você falou bem aí do período de pandemia. Hoje em dia tem muita gente que trabalha em home office, né? Tem um trabalho híbrido, às vezes 2, 3 dias na semana trabalha em home office, uma ou duas vezes tem que ir na empresa, mas aconteceu muito, né, essa questão do home office aí também. E o que eu tenho a trazer com relação a esse assunto? Quando a gente mora em condomínio, a gente mora em comunidade, né? Então o nosso direito termina onde começa o do próximo. A gente não pode trazer incômodos para os vizinhos, né? Então, se o meu pet está incomodando as demais unidades ali, porque faz muito barulho, porque fica o dia inteiro sozinho, eu não posso deixar ele ali incomodando os demais vizinhos, né? Então, quem trabalha, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro e tenho um pet, se o seu pet faz esse incômodo, causa esse incômodo, você tem que dar um jeito. Hoje em dia existe hotel para pets, né, hotelzinho, cuidadores, enfim, você tem que dar um jeito para que não fique esse incômodo ali no condomínio, porque se esse incômodo permanece ali, primeiro, os vizinhos ali que estão incomodados e que estão, né, sofrendo com esse barulho, eles podem fazer uma reclamação para o condomínio, né, e o condomínio vai aplicar as punições para aquela pessoa. Na primeira vez, uma advertência, a segunda vez, uma multa. Se a primeira multa não resolveu, pode ter multa mais alta. Enfim, as medidas que o condomínio possui para estancar um problema ali que um condomínio causa, né? E, em última análise, se não resolver, aí aquele vizinho pode até ingressar na justiça, né, com uma ação judicial para que o juiz determine uma multa para aquela pessoa, uma multa diária, uma obrigação de fazer para que ela não mantenha mais o pet ali naquele condomínio. Enfim, aí vai depender do caso concreto e do caso a caso, mas num primeiro momento,
punições ali previstas na convenção do condomínio e no regulamento interno, e se isso não resolver, a justiça, procurar um advogado e buscar a justiça, porque a pessoa pode ter o pet, mas não pode causar incômodos para os Verdade. vizinhos. Perfeito. Por falar em problemas, né? Você falando de tanto de problema, pet, falando problema mais cabuloso, um problema pior ainda. Aquele condômino que está meses atrasado nas suas despesas condominiais. O que ele pode fazer para tentar sair dessa situação? Meses de atraso, a cobrança está acumulando, o que pode acontecer se ele não pagar, o que ele pode fazer para se livrar disso, enfim. Qual pode ser a melhor saída para ele nesse caso? Bom, primeiro, se ele está em débito ali, é tentar um acordo, tentar resolver isso da melhor forma, né? Porque a dívida de condomínio é uma das coisas que pode fazer a pessoa perder, inclusive, o seu imóvel, né? Por isso que o Código Civil, quando foi alterado em 2002, quando eu estudei, era o novo Código Civil. Já Ficou fazem velho, aí já tá velho. 21 anos, né? Mas em 2002 teve uma alteração no Código Civil, justamente para que reduzisse a multa de débito condominial, né, que trouxe aí a multa de 2%. Mas por que isso? Porque o bem de família, por exemplo, se é o único bem que a pessoa tem para a moradia da sua família, ele é empenhorável. Então, outras dívidas, por exemplo, não podem penhorar o imóvel da pessoa no caso de bem de família. Só que no caso de condomínio, pode, porque é uma dos débitos, é um tipo de débito, e por ele ser oriundo do próprio imóvel, a pessoa pode perder aquele imóvel, mesmo sendo bem de família, não vai ter essa empenhorabilidade, não vai ter essa proteção aí da lei. Então, é muito arriscado deixar o débito de condomínio acumular, né? Isso vira uma bola de neve, depois a pessoa acaba não conseguindo arcar lá na frente e pode perder o imóvel. Então, a primeira coisa é tentar resolver. Muitos condomínios têm na sua convenção, nos seus regulamentos internos ou em atas de assembleias à parte que foram feitas só para isso, possibilidades de acordo, quantidade de parcelamento, né? Cada condomínio vai ter a sua regra, tá? Mas a pessoa procurar o condomínio, se tiver administradora, procurar a administradora, se a dívida já tiver com o jurídico, procurar o jurídico do condomínio, da administradora, e tomar cuidado. Se já tiver uma dívida, uma cobrança judicial, no caso, então é procurar um advogado o quanto antes, porque a dívida judicial vai aumentando, como eu disse, né, vai vir uma bola de neve, então é procurar um advogado. Existem alguns caminhos, o Código de Processo Civil prevê uma possibilidade de parcelamento ali, que a pessoa dá 30% de entrada e parcela o restante em até 6 vezes, é uma possibilidade, porque a dívida de condomínio é um título extrajudicial, então tem essa possibilidade. E tem outras possibilidades, chegar num acordo também com o advogado lá do condomínio, mas ela não pode deixar aquilo ali acumulando cada vez mais, principalmente depois que entra na justiça, a dívida só aumenta e acaba virando uma bola de neve, ela pode acabar perdendo o imóvel dela. Tome muito cuidado com isso. Muito bem, realmente. É importante a pessoa ter consciência e se mexer antes de acontecer o pior, de virar uma dívida judicial, né? E tentar o quanto antes, né, buscar um acordo, buscar estancar essa sangria financeira que tudo indica que pode virar uma bola de neve, né? Ótimo, doutor. E por fim, outra pergunta que não é muito feita, mas acontece frequentemente problemas de novo com garagem de condomínio. E quando acontece problemas como esse, eu quero alugar a minha garagem para terceiros de fora. Será que eu posso? Ou pior, o condomínio alugou a sua vaga sem você permitir. Isso pode? O que vale, o que não vale aí? Bom, vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí, porque é um assunto que realmente acontece muito em condomínio, né? A questão do condomínio. Parece uma brincadeira, né? Você deu risada quando falou, o condomínio alugou minha vaga sem minha permissão, mas isso acontece, porque às vezes você tem ali um síndico que é leigo, que não conhece muito bem o direito, vê a vaga lá desocupada, ele acha que pode alugar,
Isso acontece muito. Mas a bem da verdade é que, assim, primeiro, a locação da vaga é permitido ou não é permitido? Normalmente, sim, tá? Lógico que cada condomínio tem uma convenção, cada condomínio tem um regulamento interno, e pode ser que essa convenção ou regulamento interno nem permita a locação. Mas na maioria dos casos é permitido a locação da vaga ali, normalmente para quem mora no condomínio, para quem é morador daquele condomínio, para quem é condômino ali. Então, um condômino pode alugar para o outro, né? Eu tenho, minha vaga está vazia e eu quero alugar para alguém que tem um veículo a mais. Eu posso alugar desde que ele more ali no condomínio, porque o estacionamento, a garagem do condomínio, não é um estacionamento privado que visa lucro, né? Então, se você aluga para uma pessoa de fora, você está colocando o seu condomínio em risco. Imagina entrando todo dia no seu condomínio pessoas que nem moram ali, mas que alugam a vaga, que alugam o estacionamento. Vai virar um estacionamento privado aí, visando lucro, que não é a questão do condomínio. Né? A pessoa pode até ali, entre os condôminos, vou alugar minha vaga para um vizinho, que mora aqui, que tem um carro a mais, que está precisando e eu não estou usando. Pode, mas não para pessoas de fora. E se tratando do condomínio, pior ainda, o condomínio não pode alugar a vaga de nenhum apartamento, né? Existem condomínios que têm vagas sobrando que não são das unidades, né? E aí cada um faz uma regra. Por exemplo, vou dar exemplos aqui. Tem 100 unidades, cada unidade tem direito a uma vaga, mas foi feito lá na construtora, quando construiu, fez 115 vagas de estacionamento e 15 o condomínio pode dispor. Então, aquelas 15 vagas o condomínio pode alugar para condôminos, né, novamente, e aquelas vagas são do condomínio, não é de nenhuma unidade. Agora, o condomínio jamais vai poder alugar uma vaga de uma unidade. Ou o que acontece, até para os síndicos que estão nos assistindo aqui, é que às vezes tem o número certo de unidades, por exemplo, 100 unidades e 100 vagas. Então é uma vaga de cada unidade. Só que tem unidades que estão vazias e não estão usando a vaga. Mesmo assim, o síndico não pode alugar, porque aquela vaga é da unidade. E se ele alugar, mesmo que ele fale, mas é para trazer lucro para o condomínio, todo mundo vai se beneficiar, mas não pode, porque ele está ali se apropriando de um bem de terceiro. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso, que isso não é permitido. Top, top, show de bola. Com certeza esclareceu todo mundo. Bom, agradeço mais uma vez o convite aqui, Elvis. Foi uma honra participar do seu canal. Agradeço aqueles que estão nos assistindo também. Se quiser entrar em contato comigo, minhas redes sociais, eu estou lá no Instagram, Facebook, com @Alexandre Diniz, tá? Só pesquisar lá, @Alexandre Diniz. Pode mandar suas dúvidas, a gente também vai esclarecer se ficou algo que não foi falado aqui hoje. Se chegar também aí pelos comentários do YouTube, depois o Elvis me passa. Estou aqui à disposição e quando for necessário, se quiser me convidar numa próxima vez, também fico à disposição, meu amigo. Quero agradecer mais uma vez e dizer que foi uma honra participar aqui do seu canal. Estamos encerrando aqui esse vídeo de hoje. Eu quero agradecer novamente a presença do meu amigo Alexandre Diniz, que esclareceu muito bem as dúvidas de todos vocês. Pedir mais uma gentileza para vocês, se você que não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber os futuros vídeos, curta o nosso vídeo, se inscreva nas redes sociais do Alexandre Diniz, do Dr. Alexandre, tá? Acompanhe ele. Se você quiser contratar uma consultoria, também fique à vontade, tá? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e até o próximo vídeo que falaremos sobre outra modalidade do direito. Mais dúvidas, vamos ajudar com vocês em outros aspectos, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.